Fale, Odaí, como é que chegou na terapia do amor? Então, a gente chegou na terapia do amor, pastor. Eu vim de 3 relacionamentos frustrados e a minha esposa de 3. Meu primeiro relacionamento foi com 16 anos, eu tive uma filha e depois não deu certo esse relacionamento. De 3 anos eu tive mais 2 e não deu certo também. E conheci a minha esposa, tinha vindo de 3 relacionamentos, ela de 3. E conheci a minha esposa e casamos. E o nosso casamento estava indo por água abaixo também. O quarto relacionamento estava indo por água abaixo. Então você, 3 relacionamentos que deram errado, e você também com 3 relacionamentos? Sim, senhor, com 3 relacionamentos, tudo errado. Você veja que, se a gente parar para entender, é como se estivesse juntando um problema com mais o quê? Com mais um problema. E o relacionamento de vocês, então, para ambos, seria o 4º que daria errado. Sim, senhor. E por que não deu errado? Porque conhecemos a terapia do amor e viemos lutar na terapia do amor. E tudo que foi falado na terapia do amor, quando a gente estava quase já se separando, a gente chegou na terapia do amor, o homem de Deus orientou a gente. E tudo que ele falou, eu falei, tudo que o senhor está falando aí, a partir de hoje eu vou colocar em prática. E eu comecei a colocar em prática, porque às vezes quando a minha esposa falava alguma coisa comigo, às vezes eu ficava 3, 4 dias sem falar com a minha esposa. Então, a partir daquele dia que o homem de Deus orientou a gente, então eu comecei a mudar. Eu comecei a colocar tudo que ele falou em prática e foi havendo a mudança. O senhor começou a tomar uma posição dentro do relacionamento. Sim, senhor. Aprendeu a ser marido. Aprendi. Como é que está hoje? Hoje está uma bênção, casamento abençoado, tudo abençoado, família, tudo. Transformou, graças a Deus. Deus abençoe vocês, tá? Teu nome é? Adriana. Adriana, o que você vai contar? O que você conquistou aqui na terapia? Hoje vai fazer quase um ano que eu estou na terapia, firme, não quebrei nenhuma corrente até agora, nunca desisti. Mas antes de chegar aqui eu era infeliz, nunca fui feliz na minha vida sentimental, sempre fui traída, todos os relacionamentos nunca deu certo. Durava 3, 4 meses, o único que durou 3 anos que eu pensei que ia ser feliz, ele me abandonou, entendeu? Eu era agressiva, eu era extremamente nervosa, tudo que eu tinha na minha mão eu era batia nas pessoas, né? Como é que chegou o coração da Adriana aqui? Destruído. Não tinha paz, não conseguia dormir. Aparentemente, para todo mundo, eu era feliz. Eu mostrava uma coisa, mas quando eu chegava no meu quarto, quando eu ia dormir, chorava a noite toda, às vezes eu passava a noite em claras. Infeliz. Até que horas, mais ou menos, você ficava acordada? Até 6 horas da manhã. Sério? De noite toda. Deitava à noite, por volta de que 11, meia-noite? Às vezes nem dormia, né? Ia direto até 6 horas? Até 6 horas da manhã, ficava ouvindo música depressiva. E hoje, graças a Deus, hoje eu tenho paz, hoje eu consigo dormir. Hoje eu posso dizer que sou feliz. Conquistou isso aqui na terapia? Na terapia. Todas as quintas-feiras estou aqui. Hoje a terapia faz parte da minha vida. O coração da Adriana é outra. Totalmente mudada, transformada. Fica a dica aí para aquelas pessoas, até você que está em casa acompanhando o programa, que às vezes ficam questionando o fato da terapia do amor ser para encontrar alguém. E o que a pessoa tem que entender é que encontrar alguém é importante, mas olha como ela chegou aqui. Com o interior dela totalmente destruído, totalmente machucado. O primeiro passo para a pessoa vencer no aspecto amoroso e familiar, ela está bem. Deu para vocês entenderem? Sim ou não? Hoje a Adriana está bem. Sim, graças a Deus. Curada. Curada totalmente. Deus abençoe você mais e mais. Como é que é teu nome? Neide. Neide? Edson. Edson. Como é que chegaram na terapia? Como é que estava antes e depois do tratamento? Nem sempre eu fui da fé, né? Antes de vir à igreja, eu tive uma vida bem conturbada mesmo, né? No que se diz respeito à vida sentimental. Eu cheguei a um ponto tão trágico da minha vida que, por conta de uma pessoa que eu gostava muito na época, eu cheguei a mendigar o amor dela, tanto de me ajoelhar e pedir para que ela ficasse comigo. Né? Então, por conta de situações assim, eu não conseguia me relacionar muito bem. Eu ia para festas, para shows, eu ia para todo tipo de canto, para que
eu pudesse encontrar alguém especial para mim, mas só que eu não conseguia. E nisso me trouxe bastante depressão, complexos, né? Eu pensava que o erro não estava da forma que eu queria amar a pessoa, mas o erro estava em mim. E eu me culpava muito por conta disso. Eu tinha muitos complexos, né? E Desculpa lhe interromper, quando você fala de complexo, seria o quê? complexo porque a gente se sente inferior, porque as pessoas, eu olhava à minha volta e via as pessoas bem, né? As pessoas contentes, felizes, andavam assim de mãos dadas. Eu fazia uma questão tão grande assim, porque eu queria realmente ser feliz nessa parte. Para mim, eu não queria mais nada, eu só queria ser feliz na vida sentimental. Você não tinha isso? Não, não tinha de jeito nenhum, não tinha. E eu nunca acreditei que seria capaz de ser feliz na vida sentimental. Eu pensei que isso só poderia acontecer com os outros, mas comigo mesmo não iria acontecer isso. Então, quando você chegou aqui, você não acreditava no amor, não acreditava na felicidade? Não acreditava, tanto que eu vinha à igreja com essa proposta, de ser feliz, principalmente na parte sentimental, porque, para mim, a felicidade era a própria vida sentimental, porque eu vivia em torno disso. Se a minha vida sentimental estivesse bem, eu estaria bem. Então, foi por conta disso que eu vim à igreja. Eu não queria vir, eu não queria, porque o preconceito era muito grande, né? Eu, sem conhecer a igreja, somente pelo que as pessoas diziam, eu não queria vir, mas só que me fizeram um desafio. Disse, olha, se você for lá, você vai encontrar o que você busca, que é a felicidade. E aí eu me propus a vir à igreja. E de lá para cá tem sido uma bênção na minha vida, porque no dia após dia, indo à igreja, ouvindo o que o homem de Deus dizia, os propósitos, as campanhas e os votos foram transformando a minha vida. Não é que eu cheguei na igreja de cara eu encontrei a minha esposa, não. Primeiro aconteceu o primordial, que foi o complexo sendo arrancado de mim. As marcas do passado foram tiradas de mim. Eu fui feito um novo homem, e essa para mim foi a maior vitória do mundo. Tanto que eu encontrei a felicidade, que era estar bem comigo mesmo. O velho homem, então, que chegou aqui na terapia, teve que morrer primeiro. Morreu primeiro, porque não tinha como. Porque se naquela altura do campeonato, do jeito que eu estava mal, se eu quisesse me relacionar com alguém, eu não ia passar algo bom para ela. Eu ia passar algo mal, e foi isso que eu aprendi. Lá fora, a gente pensa que a gente precisa encontrar a pessoa certa, mas aqui a gente aprende a ser a pessoa certa. E na confiança que a gente aprende a ter aqui em Deus, a gente crê que Deus ele envia uma pessoa certa para a gente, porque a gente faz questão de colocar em prática o que a gente ouve sobre a questão dos votos, sobre a questão da disciplina, porque exige uma disciplina e não é fácil. Só mesmo quem está disposto a mudar, quem está disposto ao tudo ou nada, faz a diferença, porque no estado que eu vim aqui à igreja, era a minha última porta, porque eu saía muito, fazia de tudo, eu já fiz de tudo para ser feliz. Então, essa aqui era a última porta. Então, pensei assim, poxa, eu não quero perder mais tempo. Essa oportunidade que eu tenho, eu vou abraçar com todas as minhas forças. Como é que está teu casamento hoje? Uma benção, meu Deus. Deixa ela falar um pouquinho, como é que está? Está uma maravilha hoje, graças a Deus. Hoje, tudo isso que ele falou é verdadeiro mesmo? Com certeza, sim, senhor. São felizes de verdade? Muito, completamente. Vale a pena lutar aqui na terapia? Vale a pena, não só lutar, como continuar. Tem gente que começa a conquista e desiste. Não é porque está bem que tem que desistir, tem que continuar. Porque o alimento é todo dia. Amém. Sucesso para vocês, tá? Deus abençoe mais e mais. Tudo bem? Teu nome é? Natália. Natália, o que aconteceu na terapia com você? Então, cheguei aqui há 3 anos atrás, devido a um término, né, de um namoro, chorando, deprimida. Eu estava ali na frente, chorando, o bispo falando ali na frente, eu soluçando. Só chorava? Só chorava, fora o ódio também, né, do meu ex. Geralmente a pessoa que vive assim chorando não consegue dormir. Acontecia isso com você também? Acontecia. E acordava cedo no dia seguinte, parecia um zumbi. Passava a noite em claro? Passava, chorando. Deprimida? Sim. Como é que está hoje? Hoje eu estou curada. Hoje eu estou muito feliz. Eu me libertei, meu coração está curado. Eu perdoei o meu ex-namorado. Hoje eu estou em outro relacionamento e hoje eu sei fazer aquela pessoa feliz. Eu confio, que eu não confiava. Eu prendi o meu ex-namorado, não tinha confiança nenhuma.
E hoje eu tenho. Estou muito feliz. Eu vivo essa reunião. Transformado. Transformada O completamente. que você tem para falar para as pessoas que estão aqui e para quem está em casa? Porque tem muita gente agora em casa e há ocasiões que o nosso programa é apresentado até de madrugada e tem gente agora que não está conseguindo dormir, o relacionamento acabou como se o mundo dela, o chão tivesse se aberto. O que você fala para ela? Bom, eu vivi isso, né? Acabou o namoro, acabou o meu chão. Mas, assim, não é da noite para o dia. O primeiro passo é vir. Segundo, ouvir o que o homem de Deus está falando. E não desistir, é perseverar. Funciona. Funciona. Curada hoje. Completamente. Acabou a depressão? Acabou, estou feliz hoje. Feliz? Hoje eu dou risada daquele chororô todo. Eu falo, nossa, eu chorei tanto por causa daquilo. Hoje eu estou feliz. Deus abençoe você. Teu nome? Jorge. Jorge? Aliane. Aliane. Como é que chegaram na terapia? Como é que era antes desse tratamento da vida amorosa e familiar? Bom, pastor, eu cheguei aqui destruído, né? Acima de tudo a área sentimental, mas todas as áreas, né? Eu vim já de mais de 30 anos no homossexualismo. Vim mais de 20 anos de outra denominação. E hoje você está casado com ela? Hoje nós estamos namorando, né? Já planejando o casamento. Mas aí, como é que mudou isso tudo? Pastor, numa chamada pela TV, eu ouvi o bispo Renato falando, né, de relacionamento, do espírito do amor. E aquilo me chamou a atenção, porque até então eu nunca tinha ouvido falar desse espírito do amor. E interessante que eu cheguei aqui numa quinta-feira, realmente descrente, né, porque mais de 20 anos numa igreja evangélica, achando que conhecia Deus, mas com a vida destruída. Até cheguei a ter um relacionamento com uma moça na igreja, mas era assim, eu dentro da igreja eu estava com ela, mas saía, vivia aquele conflito. Então, foi uma vida de sofrimento. Mas o primeiro dia que eu cheguei aqui, na quinta-feira, pastor, como tudo aquilo saísse, sabe, de dentro de mim, sabe? Deixa eu ver se eu entendi. Não fazia diferença para você quem estava do teu lado, porque tinha algo dentro de você que você não conseguia resolver. Exatamente. Dizia algo que, por mais que eu tentasse, pastor, eu gemi, eu chorei, eu por diversas, incontáveis madrugadas, eu chorava para Deus. Eu falei, meu Deus, por que isso acontece comigo? Falar para Deus, então, por que o Senhor não me mata? Por que eu estou na igreja e estou fazendo essas coisas? Você desejava a morte? Desejava, desde criança. Porque de criança eu já vim sofrendo abusos, né? Sofri abusos por parte de vizinhos, padres, né? Algumas pessoas que ao longo da minha vida eu fui sofrendo abuso. Então, chegou aqui despedaçado por dentro. Totalmente, pastor. Sem rumo, na verdade, sem perspectiva de vida. Eu sinceramente, Deus me trouxe aqui, realmente eu já nas últimas vias, né, de uma vida que estava sem sentido mesmo. Como é que começou a mudar? Pastor, mudou primeira vez quando eu vim na terapia, né? Daí depois, o primeiro passo. Foi o primeiro passo. Eu vim na quinta-feira, depois eu continuei vindo na sexta, no sábado. E fora isso eu já vinha, pastor, com uma vida de vícios, né? Porque prostituição, pornografia, internet, bebida, né? Mais de quase 30 anos nesses mesmos vícios também, afora o homossexualismo. O que aconteceu dentro da terapia que fez você entender que você precisava mudar, se corrigir algumas coisas? Pastor, eu comecei a dar ouvido àquilo que o homem de Deus falava. Que, acima de tudo, eu tinha que permanecer, obedecer. Que não, de nada adiantaria eu vir e não colocar em prática. E, acima de tudo, pastor, a entrega. Me entregar no altar. Colocou toda a força. Toda a força, pastor. Toda a força. Porque eu sabia que desse altar é que viria a transformação da minha vida. Eu já sabia que não tinha outra possibilidade. Era deste altar. Você também chegou com um histórico ruim? Terrível, pastor. Eu venho de 4 relacionamentos, 3 filhos de pais diferentes, vários abusos. 3 filhos, cada um filho de um pai. Na verdade, eu tenho 4 filhos. Tenho 2 filhos com um e mais outros 2.
Fora o restante das outras coisas que me aconteceu no longo da minha vida, que eu sempre procurei família, sempre quis ser mãe de filhos, ser esposa, mas nunca consegui. Mãe conseguiu ser, mas feliz não? Não. Fui mãe. Esposa eu nunca fui. Felicidade eu nunca tive. As pessoas, às vezes, se aproximavam de mim somente para aproveitar. Eu era uma pessoa muito fraca, me entregava assim a todos, ao rodo, assim, ria para me achar, poxa vida, que bacana, gosta de mim, ali eu já estou, achava que era por esse lado. Você chegou a pensar que pelo fato de ter 3 filhos, ninguém iria lhe querer? Com certeza, eu cheguei aqui assim, cheia de razão. Eu sou a Liane, não tenho homem nenhum que vai me dominar, eu criei 4 filhos sozinha, porque eu fui abandonada por todos eles, e eu não vou ter ninguém. A partir daí não vou ter ninguém, não tenho mais sonhos. Família não existe, a instituição família já era. Como é que está hoje? Hoje eu estou outra pessoa. Eu vou ter família, eu vou realizar o sonho de casar na igreja, de vestir tudo que eu sempre sonhei. 30 anos depois veio acontecer, quando eu já imaginava que não tinha mais jeito para a minha vida. Se imaginava, depois de 20 anos vivendo o que você viveu, estar aqui no altar hoje? Pastor, nunca. Na verdade, eu nunca me imaginei gostando de uma mulher. Nunca me imaginei, até perdão da palavra, sentindo atração física por mulher. Mas é incrível que o próprio Deus, sabe, mudou de dentro para fora, sabe? Então eu fico pensando, meu Deus, muito mais o Senhor vai fazer, muito mais. Então, vida transformada, pastor, vida transformada. Amém. Tudo bem? Teu nome é? Juliana. E aí, Juliana, como é que era a Juliana antes e depois da terapia do amor? Pastor, eu cheguei na terapia do amor, solteira, com um filho, um relacionamento de 5 anos destruído, acabado. E eu vim buscar pela mudança dele. No começo, busquei, a gente voltou, reatou. E não era isso que Deus queria para mim. Depois de tudo isso, um trauma muito grande. Eu achava que eu não ia ser feliz com mais ninguém, que o amor não era para mim, que todo homem era igual. Aí voltei. Por causa desse relacionamento, então, que você teve, você começou a julgar todos os homens como se fossem iguais ao que você teve. Farinha do mesmo saco. Entendi. E aí, voltei, entendi que eu tinha que mudar, que eu tinha que ser feliz sem ninguém, porque eu buscava a felicidade num outro alguém. Aí, o meu modo de ver a terapia foi diferente. Comecei a buscar, todos os traumas acabaram. E até interessante que hoje eu faço 2 meses de casada. Casei com um homem de Deus, que assumiu meu filho, que ele me completa. Ele não é a minha felicidade, ele não é meu tudo, ele me completa. Um completa o outro. Você chegou a pensar que pelo fato de ter uma criança, ninguém ia querer você? Achei. E mesmo assim, antes tudo era motivos para eu não ser feliz no amor. Então, muito nova, mãe, morava com os pais, então tudo eu achava que não dava certo. E aí mudou tudo, a terapia. E assim, a gente continua buscando, né? A gente continua na terapia, a gente continua para manter essa felicidade, manter a chama acesa. A gente continua na terapia, a gente não deixa de lutar nunca. Continua investindo. Com certeza, eu continuo investindo. Hoje, então, deixa eu ver se eu entendi. Você chegou sozinha, traumatizada, desacreditada. Hoje está bem, está casada, mas não é feliz porque está casada. Tem a felicidade dentro de você. Eu tenho o espírito do amor dentro de mim, né? Continua assim, sucesso, tá? Como é que é teu nome? Rosana. Foi você que chegou aqui tem 2 semanas? Isso mesmo. Como é que chegou, Rosana? Olha, eu cheguei aqui frustrada mesmo, né? Eu fiquei casada há 23 anos e aí veio o divórcio, né? A gente passou por várias situações juntos, né? Várias dificuldades. E aí meus filhos ficaram de maior e na hora que era para a gente desfrutar, né? Só nós 2, aí acabou tudo. E aí eu fiquei traumatizada. Durante 7 anos eu não quis mais saber de ninguém. E agora eu estou aqui para recomeçar.
que você vê de mudança nessas 2 semanas? Então, a proposta é de um recomeço, né? Uma nova vida. Você sente uma outra Rosana? Sim, eu estou pronta para o recomeço. O que você fala para as pessoas que estão em casa assistindo, para as pessoas que estão aqui hoje na palestra, que estão se sentindo um zero? Porque eu acredito que é assim que você chegou se sentindo, né? Um zero à esquerda. Qual é o recado que você teria para dar para elas? Olha, eu falo para elas que o caminho é esse, vem para a terapia que aqui dá para recomeçar. Está curada. Oh. Deus abençoe, sucesso, tá? Como é que é o seu nome? Juliana. Juliana, hein? Fernando. Fernando. Quem vai contar? A Juliana. Como é que era antes da terapia do amor, Juliana? Então, eu sou uma pessoa que hoje não dava certo com ninguém. Desde os meus primeiros relacionamentos amorosos. Nunca deu certo. Não conseguia ter um relacionamento firme, sério com ninguém. E me envolvia com muitas pessoas. Me envolvi com muitas pessoas mesmo, mas nada sério, não dava certo. E era o que eu mais queria. Eu queria tanto que eu falava assim, que eu tinha nascido para sofrer. Porque eu queria e não tinha, não via aquilo acontecendo na minha vida. Aquilo me trazia muita tristeza, muita frustração. Eu tive começo de depressão. Procurava resolver o meu problema sentimental de todas as formas possíveis. Inclusive, fui fazer trabalho de feitiçaria, de macumbaria. Não foi uma vez só que eu fui. Né? Tudo em busca do quê? Da minha felicidade sentimental, que era o meu sonho, era o que eu mais queria. Né? Então, paguei para fazer o trabalho. As coisas só pioraram, nada mudou. Mudou, sim, mas para pior. E aquilo que eu queria, eu não tinha. E eu já tinha vindo de uma família assim, né? De uma família onde meus avós, meus pais são separados, nunca deram certo. E eu vi aquilo se repetindo na minha vida. Quando você foi fazer esse trabalho, o que foi prometido lá para você? Então, inclusive, ela perguntou para mim, o que você quer que eu faça para você? Quando eu cheguei lá. Você quer que eu amarre alguém em você? Eu falei, não. A única coisa que eu quero é ser feliz porque eu não sou. Era isso que eu queria. E não conseguiu a felicidade? Não consegui. Aí, devido a muitas outras decepções, minha cunhada, que já conhecia a terapia do amor, ela me falou que eu tinha um lugar que poderia resolver o meu problema e ela me convidou para a terapia. Foi quando eu cheguei. Então, você conheceu o trabalho da terapia do amor através da cunhada? Exatamente, através da minha cunhada, que viu, porque não dava certo com ninguém. Quando eu me interessava por alguém, era pior ainda, porque daí eu sofria mais ainda, pelo fato de eu querer aquela pessoa, gostar daquela pessoa e não ter aquela pessoa. Era rejeitada? Rejeitada, sempre. Eu, igual eu falei, tinha muitas pessoas, mas não conseguia ter algo sério com ninguém. Com ninguém. Quando eu cheguei na terapia, machucada, triste, começo de depressão, igual eu falei para o senhor, muito decepcionada mesmo, igual eu falei, cheguei acreditando que eu tinha nascido para sofrer. Daí foi quando eu, fazendo a terapia do amor, eu coloquei toda a minha força na terapia. Tudo que pedia para fazer, tudo que eu fazia era na terapia do amor. Tudo, os propósitos, meu dízimo, era toda a minha força ali, porque era o que eu mais queria. Era o que eu mais queria. Então, peraí, deixa eu ver. Eu quero que você preste atenção nisso aqui que ela está falando. Você que está aqui na reunião. Quando você começou a vir, então, você não ficou só sentada no banco, ouvindo palestra, dica, disso, daquilo. Você começou a colocar força. Seu dízimo era na terapia, votos, fogueira santa, tudo na terapia. Tudo na terapia do amor. Tudo. Se alguém me vesse, até as minhas amigas, né? Lá ela já até sabia. Fala, se vocês me ver pegando envelopes, já sabe o que eu vou fazer, né? Era terapia do amor. Toda a força ali. E tinha mais. Às vezes eu estava aqui na terapia, eu saía daqui, eu ainda não tinha o que eu queria. Eu ainda não tinha, às vezes eu saía daqui, eu me entristecia, entendeu? Mas aquela pessoa que tinha em mente que tinha nascido para sofrer, o meu pensamento já mudou. Aí eu falava para Deus, meu Deus, enquanto o Senhor não me abençoar, eu não vou parar. Então, quando você chegou na terapia do amor, a primeira coisa que mudou foi a cabeça, a forma de pensar. Teve que mudar, né? Porque se eu não mudasse, né, ouvindo tudo que eu estava ouvindo aqui, porque, de fato, pastor, eu colocava tudo em prática. Igual o senhor falou, investimento. Era o que eu queria e eu lutava por isso. Então, eu coloquei toda a minha força ali. Então, devido a tudo que eu fazia, eu não tinha dúvidas de que Deus ia me abençoar. Então, daí, ali foi mudando o interior, eu fui me curando,
né, aprendendo a me valorizar, a ter o amor próprio, né, lutando ali, foi quando Deus me abençoou, né? Hoje a gente está casado, né? Deus me abençoou. Não foi da noite para o dia. Não. Eu tive que lutar um tempinho ali, mas é como eu falei para o senhor, aquele pensamento que eu tinha atrás, eu removi, eu arranquei ele de dentro de mim. O pensamento que eu tinha era o seguinte, porque eu sabia o que eu estava fazendo aqui. Eu sabia dos meus propósitos, do meu voto, do meu dízimo, eu sabia da força que eu estava colocando. Então, mudou. Falei, enquanto Deus não me abençoar, eu não vou parar. E não demorou muito daí, depois que eu tive isso, né, que eu coloquei isso na minha cabeça para Deus me abençoar. Hoje você é feliz. Graças a Deus, somos muito felizes. Como é que é o casamento? É verdade mesmo? Verdade. Hoje assim, hoje a gente é feliz, sim. Dá um beijão nela aí. Dá um beijo legal, pô. Dá um abraço nela, tua esposa. Deus abençoe vocês, tá? Continua firme, hein? Bom, eu vim de dois relacionamentos frustrados, né? O meu primeiro relacionamento, eu era muito nova, eu tinha 21 anos. Apesar de não estar na igreja, eu namorei com ele direitinho. Então, eu pus na minha cabeça assim, eu vou namorar e vou casar. Então, durou quase 4 anos esse relacionamento. Quando eu achei que eu ia casar, que eu comecei a comprar as minhas coisas, assim, de pouquinho em pouquinho fui comprando, do nada ele chegou para mim, olha, não dá certo. Caiu um balde de água gelada, tudo. Eu olhava para ele e falei, não acredito, você está terminando comigo, você não me ama, eu não sirvo para você. Não, não é isso, você não está entendendo. Eu falei, não, eu estou entendendo sim. Eu sei que, a partir daquele dia, depois que ele terminou comigo, eu comecei a ficar muito doente, fiquei com depressão, fiquei muito mal mesmo. Aí, passou 10 anos, conheci uma outra pessoa. Se durou 2 meses, foi muito. Mas por quê? Porque eu ficava lembrando dele. Eu não conseguia perdoar o que ele tinha feito comigo. Mas não dizem que um amor cura outro amor, mas no teu caso não curou nada. Não curou. Infelizmente não curou, porque assim, eu amava muito ele. Por quê? Porque ele me respeitou. Ele não avançou sinal. Então eu falei, bom, esse vai ser o meu marido. Esse é o cara. Para mim. É o que eu quero para mim. E o segundo não avançou também, mas assim, eu não conseguia perdoar o primeiro. Como que eu ia ter relacionamento com o segundo se eu não conseguia perdoar o primeiro? Eu não perdoava, aí eu comecei a ficar doente. Minha mãe olhava para mim, poxa, uma menina que sorria, que era feliz, só vive chorando pelos cantos, não faz mais nada. Aí acabei ficando doente, fui parar no hospital, né? Peguei uma doença muito séria, depois eu peguei meningite, aí eu falei, bom, agora é a hora, agora eu vou partir desse mundo, eu não quero mais saber de ninguém. Não quero saber, eu quero morrer. Eu queria morrer, só que eu não tinha coragem de me matar. Eu queria que acontecesse alguma coisa para mim ir embora, que aí eu já acabava com o sofrimento de uma vez. Mas não, infelizmente eu saí do hospital e fiquei mal ainda, tomava remédio antidepressivo, não conseguia dormir à noite, só ficava lembrando dele, só lembrava. Meu irmão chegou em casa e falou assim, escuta aqui, você precisa de Deus. Ele não era da Universal. Ele falou, nem que for nessa igreja você vai. Você vai porque você precisa de Deus. Você precisa de alguma coisa na sua vida. Não dá certo. Do jeito que você está vivendo, não dá. Olha como é que você está. Você está acabada. Estava vegetando, né, praticamente. Eu me olhava no espelho e eu via a pessoa mais feia do mundo. Eu sou horrorosa. Eu via defeito em tudo. Eu via defeito no meu nariz, eu via defeito no meu cabelo, eu via defeito nas roupas que minha mãe fazia para mim. Eu não tinha vontade de me arrumar. Eu falei, me arrumar para quê? Ninguém gosta de mim, eu quero é morrer mesmo. Aí ele falou, não, você vai para a igreja. Aí eu comecei a ir, comecei a praticar, né? Aí veio a oportunidade de eu participar da terapia do amor. Aí eu falei, terapia do amor, mas eu não quero conhecer ninguém, eu não estou afim. Aí o pastor falou, não, fica aqui, a gente vai cuidar de você, a gente vai te orientar, não é porque você está vindo que você vai conhecer logo, você tem que se curar. Eu fiz 52 dias, semanas, né, da terapia. Nesse período você já estava bem, já estava curada. Estava ótima, eu estava feliz da vida e já queria... Não queria mais morrer, não. Não queria mais, eu queria... Queria pegar nem gripe mais. De jeito nenhum, eu estava ótima, eu estava muito bem, estava tão feliz, né? Aí quando eu olhei, eu vi, eu falei, acho que é ele. E na época ele tinha barba, tinha bigode. Eu não sabia o nome dele, não sabia quantos anos ele tinha, não sabia se ele tinha 1,80 m, 1,70 m, não sabia, porque estava sentado. Eu sei que, assim, quando eu namorei, fiquei quase 4 anos namorando.
Com ele, eu fiquei 10 meses namorando, noivando e casando. No mesmo ano, a gente namorou, noivou e casou. Comecei a conversar com ele no ano, no outro ano a gente casou. E eu determinei que eu queria casar. E que, se fosse ele mesmo, um homem de Deus, eu iria casar com ele. Ele que tomou a iniciativa, comprou aliança, comprou as coisas, comprou tudo. E hoje a gente está aqui. 6 anos de felicidade, 6 anos de amor, 6 anos de compreensão. Muito carinho mesmo. Maravilha. Sou muito feliz, muito, muito. Dá um sorrisão para ela de novo aí. Dá um beijo nela. Deus abençoe vocês, tá? O teu nome? Adriana. Adriana aí? Reginaldo. Reginaldo. Como é que era antes? Quem vai falar? O Reginaldo ou a Adriana? O Reginaldo? Fale, Reginaldo. Então, antes de nós chegarmos na terapia, nós vimos de um casamento muito conturbado. Porque, assim, quando um casal ele passa a conviver junto, ele passa por um certo período de adaptação, onde um vai conhecer o outro melhor. E quando eu fui morar com ela, eu passei a conhecer uma pessoa totalmente diferente da pessoa quando namorava. Uma pessoa muito agressiva, uma pessoa muito dura, verbalmente, ela era muito dura. E eu era o oposto disso. Então, como eu não conseguia fazer com ela o que ela fazia comigo, aí eu passei a desprezar ela. Eu comecei a me envolver com amigos, eu que não era de beber, passei a beber. Trabalhava a semana inteira, no final de semana ia jogar bola, no domingo, e não estava nem aí para ela. Desprezava legal. E quando veio a primeira oportunidade de eu trair, eu não pensei 2 vezes. Comecei a trair ela. Se o nosso casamento já era ruim, ficou pior ainda, porque ela ficou sabendo através de outras pessoas da traição, e a nossa casa passou a virar um inferno dentro de casa. Ela, a ponto dela pegar a faca, me chamar para porrada com a faca na mão. A gente vivia dentro de casa como se fosse nem amigos, que a gente não conversava, não dava um bom dia um para o outro. Saía para trabalhar de manhã, chegava de tarde, tomava banho, ia dormir. Ela dormia na cama, no quarto, eu vinha para a sala, dormia no sofá. Isso quando a gente conseguia dormir. Passou a ter depressão, porque ela já não dormia. Durante o dia, quando ela estava em casa, um sol de rachar ela debaixo de um cobertor quente, só chorava o dia inteiro. Quando a gente tentava conversar, não chegava a lugar nenhum, porque a gente ia empurrando aquela situação com a barriga o tempo inteiro. Pensei em se separar dela, porque já não dava mais para viver naquela situação, mas só que a gente tinha uma filha, tem uma filha hoje, e jamais eu ia deixar minha filha para trás. Aí eu falei, não, eu não vou deixar minha filha para trás, porque ela é nova, ela vai arrumar uma pessoa, vai casar, e eu não vou deixar uma outra pessoa criar minha filha, mas nem. Aí eu ficava empurrando, durante 4 anos, empurrando aquela situação com a barriga. Viveram assim 4 anos? 4 anos, empurrando. Só um minutinho. Você tinha vontade de matar ele? Tinha, ao ponto de eu pensar de ter uma arma para dar na cabeça dele, é o que eu falava. E aí tinha horas que eu caía em si e falava assim, eu não sou essa pessoa. Eu me tornei muito amarga, uma pessoa muito dura, rixosa demais, e eu tinha esses pensamentos. Mas quando eu caía em si, eu chorava, eu pedia perdão, também falava que perdoava ele, e uma semana estava bem, daqui a pouco, na outra, eu jogava na cara dele, eu xingava. Uma semana amava, outra odiava. Odiava. E quando estava longe, eu tinha saudade. Quando ele estava perto, a gente brigava o tempo todo. Era desse jeito a vida da gente. Como é que mudou? Mudou através quando a gente veio para a terapia, né? E nós começamos a entender que a gente tinha um problema dentro de cada um de nós. Quem veio primeiro? Os dois. Os dois vieram juntos. Sim, mas também eu cheguei a um momento assim, ou é agora ou nunca. Ou vai ou racha, porque eu tinha isso na minha cabeça assim. Eu não nasci para ser infeliz a minha vida inteira, e aqueles 4 anos eu já não aguentava mais ser aquela pessoa que eu era.
Então eu falava assim, não, vai ser agora, porque minha mãe sempre convidava para vir, sempre, 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 e a gente ia deixando para lá, para lá, para lá. Falei, não, dessa vez. Aí foi quando também eu cheguei nele e falei assim, ó, ou a gente vai para a terapia, a gente vai buscar Deus, ou a gente vai se separar, porque eu já não aguento mais isso. Como é que está hoje? Hoje está bem, graças a Deus, nós mudamos. Outra coisa, assim, tinha situações que acontecia de eu ser agressiva com ele, nervosa por alguma situação, quando eu via a amante, e eu ficava nervosa, eu queria matá-la e tal. Quando eu comecei a ir para a terapia, eu comecei a me estranhar, porque eu já não conseguia ter aquela raiva, ter vontade de matar, eu não conseguia sentir mais isso, e eu me estranhava, falava assim, epa, essa situação já aconteceu, e eu sentia outra coisa antes, e agora eu não estou sentindo mais. Então, foi uma mudança que até eu me estranhei. Então, até com a minha filha, com a nossa filha, eu era muito agressiva, né? Eu queria descontar nela, de alguma forma eu queria descontar em alguém, eu não conseguia atraí-lo, mas eu agredia verbalmente, eu pegava uma faca. Você se tornou péssima como esposa e como mãe também. Com certeza. Eu era, olha, até eu falava assim, não, eu não sou desse jeito. Eu queria mudar, mas eu não conseguia. Mas foi através da terapia, quando eu cheguei, que eu mudei. Mudou hoje? Mudei. Tanto que agora a gente tem uma outra segunda filha, tem uma de 10 e uma de 6, que elas falam, eu quero ser como a minha mãe. Então, isso, para mim, é muito importante, né? Porque eu falo assim, quem era eu? E quem sou hoje? Né? Mas Deus mudou, sim, na terapia a nossa vida. Dá um beijão nele aí. Dá um abraço nela. Deus abençoe vocês. Como é que é teu nome? Ivonete. Ivonete e? José Wilson. José Luiz. Wilson, perdão. Quem conta? A Ivonete? Como é que era antes da terapia, Ivonete? A gente tinha um casamento que visivelmente a gente achava que estava certo, né? Mas era um casamento destruído, porque eu tinha um marido de segunda a quinta, talvez até na sexta-feira, mas chegava na sexta-feira, ele já, em vez de vir para casa, ele passava no bar para beber, porque ali era a felicidade dele, ali ele se divertia, ali era o descanso para a semana do trabalho dele, e esquecia que ele tinha família em casa. Quando chegava em casa, já chegava daquele jeito, já tinha tomado todas, né? E para ele poderia ser que ele estava feliz, mas para mim não, porque quando todo mundo que é casado, que tem um namorado, que tem um companheiro, chega no final de semana, porque durante a semana todo mundo trabalha, um trabalha para um lado, outro para o outro, pouco se tem tempo de dar a atenção necessária, né? E chega no final de semana que você vai ter mais tempo para ficar com a pessoa que você ama. E eu não tinha, porque ele chegava no final de semana, a diversão dele era essa, mesmo que ele estava em casa, mas não estava 100%. Você ficava ansiosa esperando chegar o final de semana para tê-lo, e no final de tudo não acabava que não tinha. Praticamente não tinha. Às vezes ele estava de corpo presente, mas não tinha condições de dar a devida atenção que a gente precisava ter. E a gente ficou muito tempo assim. Quando a gente começou a vir para a igreja, que eu agarrei tudo que o homem de Deus falava. Eu queria aquela mudança para a minha vida. Aí eu vinha todos os dias, como a menina vinha, mas na quinta-feira a gente praticamente não vinha. Aí a gente chegou num comum acordo, né, de vir para a terapia, e a gente foi vivendo. Sabiam da existência da terapia, mas não vinha. Sabia da existência, mas não vinha. Eu vim primeiro para a igreja, depois de muito tempo, que ele começou a vir, né? E eu fui, mas na terapia em si eu vim, e logo em seguida ele veio também. Aí a gente foi pondo em prática o que o homem de Deus estava falando, e fomos descobrindo que tinha que ser assim, porque se a gente não fizesse o que o homem de Deus estava falando, nós chegamos a ficar 6 meses separados dentro da mesma casa. 6 meses? 6 meses, porque chegou um momento que eu não aguentava mais, e eu pedia para ele, a gente tinha um filho, eu pedia para ele sair, porque eu não queria mais continuar casada com ele,
E ele falou que não sairia. E eu falei que eu não queria mais ficar casada com ele. Porém, eu não tinha condições no momento de sair de casa com meu filho. E eu falei para ele que eu ia ficar só enquanto eu resolveria a minha vida para sair de casa com o meu filho, porque eu não queria mais ficar casada com ele, já que ele não ia sair, sairia eu e meu filho. E a gente pegou, e quando ele percebeu que realmente eu estava falando sério, eu não queria mais nada com ele, ele começou a mudança na vida dele. E quando eu cheguei um dia, que eu cheguei para ele e falei que eu não queria mais que eu Deu uma decisão nele. Dei uma decisão nele. Falei para ele que eu tinha arrumado uma casa, que eu ia mudar com meu filho naquele final de semana. Ele me chamou para conversar. Mas no momento que você teve essa conversa séria com ele, você também estava tendo conversas sérias com Deus aqui, estava se cuidando. Com certeza. Já fazendo a terapia do amor. Com certeza. Aí ele pegou e me chamou, falou que ele queria mudar. Eu falei assim, mas você está disposto a me reconquistar? Porque até então eu já não sentia mais nada por ele, porque foi tanta decepção que foi perdendo o amor. Aí eu falei, você está disposto a me reconquistar? Ele falou, estou disposto a qualquer coisa. Aí eu falei para ele que, para mim, não teria que saber o que ele realmente queria, porque outras vezes ele tinha me prometido e não tinha cumprido, né, com o que ele falou. E ele falou que agora ele estava disposto, e foi aí que aconteceu. Outras vezes ele tinha prometido que mudaria, não mudou. Mas quando você começou a fazer a terapia do amor, então ele mudou mesmo. Aí ele mudou mesmo. Como é que está hoje? Hoje a felicidade está em nós. Nossa casa, nossa família, nosso casamento é um pedacinho do céu. É o verdadeiro espírito do amor que existe em nós. Confere o que ela falou? Com toda certeza. Transformado? Transformado. Valoriza o casamento hoje? Com toda certeza. Continue assim. Pode falar. Problemas não deixa de vir. Vem sempre, um atrás do outro. Mas a gente, com o nosso amor, com a força do espírito do amor que Ele nos deu, a gente vence todos. Hoje tem sabedoria, né? Sabedoria, com certeza. Não tem problema neste mundo que consegue afetar o nosso amor, o nosso casamento e a nossa família. Fico feliz por vocês, tá? Fica firme. Deus abençoe. Como é que é teu nome? Daiane, pastor. Daiane. Sim, senhor. Como é que era antes da terapia do amor? Como é que é hoje, Daiane? Antes, pastor, eu, por ser uma pessoa que ser firme na igreja, participava de todas as reuniões, achava que não era prioridade vir na quinta-feira. Na terapia do amor você não vinha? Não, senhor. Não. Então, eu estou falando aqui com uma pessoa que já vinha na igreja, na Universal mesmo? Sim, senhor. Quais dias? Todos os dias. Que dias? Soletra aí para mim. Segunda, terça, quarta, sexta, sábado, força jovem, domingo, dia todo. Quinta-feira era o dia que você escolhia para não vir. Isso, achava, vou evangelizar, vou ajudar no núcleo, terapia não era necessidade. Você fazia núcleo, então, na quinta-feira? Isso, ajudava o núcleo com meu esposo. Nisso, achando que não era prioridade de estar vindo, veio a ruína do meu casamento, destruição total, virei uma pessoa amarga, triste, abalada completamente, não só no relacionamento, mas também na vida completa. Fiquei uma pessoa muito amarga mesmo, ignorante, aquela pessoa alegre, sumiu. E tudo isso dentro da igreja? Dentro da igreja. Foi onde, como já estava nessa situação, já estava separada, me separei, aí veio essa parte de achar que não ia ter mais jeito mesmo. Estando na igreja, já com a vida destruída. Você nunca ouviu, por exemplo, o Bispo Macedo falando que a terapia do amor é a reunião mais importante? Sim. Não só como o bispo, o pastor, obreiras que falava, Dai, vamos participar. Não, próxima quinta eu vou. Eu sempre colocava alguma desculpa. Essa é a verdade, né? Sempre era desculpa. Todas as quinta-feiras. Chegando aqui, já estava destruída, já estava... Aí eu acho que matei o orgulho que estava dentro de mim. Eu vou na terapia sozinha, vim sozinha. Foi dia 31 de dezembro, foi a última terapia, e foi a primeira terapia que eu vim do ano. Foi aqui na João Dias. Chegando aqui, a palestra foi completamente para mim. O pastor bateu tudo para mim. Você que já achava que não precisava da terapia, que não precisava do tratamento, e eu estava pedindo socorro, só faltava subir aqui e falar, pastor, eu preciso de socorro. Sou eu. Não me ajuda, não, sou eu. E foi onde
tomei uma decisão, não, vou cuidar de mim. Já separada, ponto já para assinar o divórcio, não vou buscar pelo meu casamento, não vou buscar pelo meu esposo, não quero ele, eu quero o espírito do amor, porque enquanto eu colocava ele, o meu tudo, ele é a minha respiração, a minha vida, nunca deu certo. Tão certo que foi a destruição total, de colocar ele como prioridade. Coloquei a terapia como prioridade, buscando. Hoje, sou uma pessoa alegre, não dependo de ninguém com a minha felicidade. O amor que eu achava que dependia de um homem ou do meu esposo, não. É o espírito do amor que me preenche. Sou aquela pessoa amável, alegre. Tudo mudou. Acabou a amargura. Sim, senhor. Se pudesse voltar no tempo, viria antes? Muito antes. Desde o início que eu comecei da igreja. Amém. Fica firme, tá? Deus abençoe você. Seu nome? Anunciação. Anunciação e? Joaquim Teixeira? Isso. Ok. Como era o relacionamento de vocês antes de investir na vida amorosa, na terapia do amor? Quem vai contar? Começa com a dona Anunciação. Fale, dona. Era péssimo, o nosso relacionamento era só de brigas, desentendimento, porque ele tinha vícios de jogos e bebida. Então, era difícil, ele não era assim um marido presente em casa. Ele era mais para os jogos do que para a família? Isso, do que para a família. Trabalhava, mas nos finais de semanas ele ficava só nos bares jogando e bebendo. Entendi. Era isso mesmo? É isso mesmo. Como é que era? Chegava em casa era briga, porque eu já chegava bêbado e ela começava a discutir, ela tinha muito ciúme e eu também, então a gente discutia direto. Aí ela viu... O que ela falava quando o senhor chegava em casa? Eu tinha que sair dessa vida, lá, ou os amigos ou ela. E aí eu tinha que ficar lá atrás dos amigos ou ela, então aí eu terminei... brigando com ela, discutia, né? E aí ela terminou indo para a igreja e começou a buscar por mim, né? Então a senhora começou a lutar por ele? Foi. Aí eu conheci o trabalho da igreja e eu vim para a igreja e comecei a buscar. Onde que o pastor me orientou que se eu buscasse, eu mudaria aquela situação na nossa vida. Aí comecei a buscar e foi mudando. Então, quando a senhora chegou na terapia do amor para lutar por ele, a senhora veio sozinha, ele não veio junto. Continuou lá dando trabalho ainda. Continuou lá dando trabalho ainda. Não mudava de início? Não mudava, só reclamava, só falava que não era para mim vir na igreja, né? Falava, eu vou porque eu quero ver mudança na minha vida. Demorou quanto tempo, dona Anunciação, para mudar? Uns 2 anos e meio, mais ou menos. Então não foi da noite para o dia? Não, foi uma luta muito grande, bastante tempo que eu lutei. Perseverando. Como é que está hoje? Hoje, graças a Deus, está bem, maravilhoso. Mudou mesmo? Mudou. Não vai mais para os bares, parou de beber, esqueceu os amigos, agora cuida da família. Só tem uma cara que aprontou demais, hein? Não foi muito, não. Aprontei um pouco. Então, e quando ela começou a vir para a igreja e eu descobri que ela estava vindo na igreja, aí é que nós discutimos legal, porque eu não queria que ela viesse para a igreja. Aí, uma vez eu discuti com ela e falei, você vai escolher a igreja ou eu? Aí ela calou a boca, não respondeu nada e continuou indo para a igreja, só que mudou de horário, né? Ela mudou de horário, aí um dia eu passando na porta da igreja, ela estava saindo da igreja. Aquele dia Deus falou no meu coração, que ela estava lutando por mim e eu com ignorância com ela. Daquele dia em diante eu comecei a mudar e ver na mudança nela também, que ela começou a mudar, né? Aí eu comecei a observar a mudança nela e comecei a vir, eu estava doente, fui curado e a nossa vida foi restaurada no nosso casamento e hoje é uma benção, né? Graças a Deus, hoje não tem mais briga, não tem mais nada, não. Feliz hoje? Feliz, graças a Deus. Hoje vive um casamento? Hoje nós vivemos um casamento. Quantos anos? Tem muitos anos já. Não, o senhor está com qual idade? Eu estou com 68 anos. O senhor está novinho. E a senhora? 62. Feliz. Feliz, graças a Deus. Amém. Continua assim, tá? Márcio e Elaine, né? Quem vai contar? Os dois. Os dois? Um pouquinho. Como é que era antes de investir na vida amorosa? Então,
eu sempre tive muitos problemas na vida sentimental. Não dava certo com ninguém, tive vários relacionamentos, né? Minha vida sentimental era uma bagunça, né? Cada dia eu estava com uma pessoa diferente, enfim. E quando eu quis dar uma saída, uma solução para a minha vida, que eu não era feliz, eu era muito vazio no fundo. Eu tinha vários relacionamentos, mas não era feliz, não era realizado. E aí eu tive conhecimento e cheguei até a igreja, né? E, inclusive, eu participei de algumas reuniões a princípio. Tinha até uma pessoa que eu tinha um relacionamento com ela, e nós chegamos a casar, né? Então eu cheguei a ouvir algumas coisas, porque foi muito rápido, só que eu não coloquei em prática a princípio. Então eu casei e foi uma bagunça, né? Houve traição, houve agressões, enfim. Aí, como eu sabia o caminho, já tinha conhecimento da terapia, eu resolvi levar a sério, né? Tratar o meu coração, cuidar de mim. Então aqui eu encontrei tudo que eu precisava, mas eu me lancei. Cheguei mal, mas eu levei tudo a sério. Depois, quando eu estava bem, né? Quando eu estava legal já, aí apareceu a minha esposa hoje, que nós estamos completando esse mês 1 ano de casado. E você, Elaine, né? Sim, senhor. Eu cheguei na igreja nova, né? Mas eu nunca investi na minha vida sentimental. Desculpa, não dava atenção para a vida amorosa, não? Não, senhor. Eu dava atenção para todas as áreas da minha vida, menos para a minha vida sentimental. E isso trouxe várias frustrações, né? Eu tive também relacionamentos que não deram certo. O último relacionamento que eu tive, eu quase cheguei a casar, eu fiquei noiva, a gente comprou móveis, criou toda aquela expectativa. E depois começou brigas, desentendimento e terminou o relacionamento. E mesmo assim, eu não investia na minha vida sentimental. Vinha na igreja? Sim, senhor. Vinha na igreja, cuidava da minha vida espiritual, mas não dava atenção. Eu achava que era uma consequência, sendo que não, né? Eu tinha que cuidar. E essa frustração que trouxe, eu acabei a não acreditar mais no amor. Eu achava que não era para mim, que eu não ia ser feliz, que eu tinha que pensar na minha vida profissional, na minha vida familiar, na minha vida espiritual, mas a minha vida sentimental não. Eu achava que algumas pessoas nasceram para casar, ser feliz, mas eu não. Eu não ia ter um casamento e eu tinha que me conformar com isso. E aí, né, esse pensamento mudou. Toda aquela força que eu coloquei, porque eu criei uma barreira na minha vida sentimental. Eu falei, não quero mais saber de ninguém, não quero mais ter ninguém na minha vida. E até as pessoas chegavam em mim, né, e eu, não, já sei como vai ser, vai acontecer tudo de novo, eu vou sofrer, não quero sofrer mais. Você estava decidida, então, a ficar sozinha? Decidida a ficar sozinha. Eu falei, eu vou ser feliz sozinha, eu vou investir na minha profissão, na minha vida espiritual, e eu vou ser feliz, eu posso ser feliz assim. Só que não acontecia, existia um vazio, né, existia uma falta, porque... E aí eu aprendi, né, na terapia que depois da nossa salvação, a coisa mais importante é o nosso casamento. E aí eu vim na terapia assim, totalmente destruída por dentro. Até uma vez o pastor falou, né, construiu uma torre, eu estava lá, não dava atenção. E na terapia eu aprendi toda aquela força que eu coloquei para não dar certo, para não querer mais saber do amor, eu coloquei para dar certo. Então, eu vim para o altar, obedeci, eu fiz tudo, eu investi. E tudo aquilo que eu pedi, que eu sonhei, Deus realizou. O meu casamento foi do jeito que eu pedi. As coisas que a gente, né, fez para o nosso casamento foi tudo como eu sonhei. Ele é exatamente como eu pedi a Deus. É um homem de Deus, é meu amigo, meu companheiro. Fale para mim, quando vocês estão bem sentimentalmente, que quando a gente fala sentimental é por dentro, é por fora, que é o relacionamento de vocês dois, relacionamento familiar, com pessoas à sua volta. Quando você está bem no amor, como é que fica o restante? Tudo dá certo. Eu acredito que a única coisa... Eu até conversei com ela, né, acerca disso. Eu acredito que a área que mais pode abalar as outras coisas é justamente isso. Se a gente não estiver bem, a gente não tem cabeça, nem mesmo para falar com Deus, porque você fica com isso na cabeça. Então, eu acredito que investindo nisso, estando bem no nosso casamento, na nossa vida sentimental, as outras coisas acontecem. Você tem até prazer, disposição em tudo que você faz. É diferente. Muito diferente. Pastor. Feliz hoje? Muito. Continua assim, tá? Sucesso para vocês. Você está boa?
Como é que é teu nome? Elisângela. Elisângela aí? Raimundo. Raimundo. Como é que era antes da terapia do amor a vida de vocês? Bom, a gente viveu bem, né? A gente vive bem, a gente era 20 anos casados e, de repente, 20 anos, né? 20 dias, não. Vocês estão juntos há 20 anos? 20 anos. E como é que era antes? No começo era bem, maravilha, mas depois o casamento começou a esfriar, o trabalho, e não dava tempo para ela, para a família, a questão do trabalho. Você não tinha tempo para ela, não? Não. Mas por quê? Não tinha tempo mesmo? Ou você não era muito atencioso com o casamento? Não dava atenção para ela, para a família. Só queria saber de trabalho? Trabalho. E num belo dia ela falou, vamos separar porque a gente não está dando certo mais não. Aí eu falei, mas por quê? Eu falei, o casamento aí está esfriando e também não falei mais nada. Eu falei, tudo bem. Então, se é assim, então beleza. Aí ela já começou a resolver as papeladas e tal, e foi rapidinho, a gente separou. Chegaram a separar? Paramos. Ele estava muito frio com você? Muito. Como é que era essa questão? A gente não tinha tempo um para o outro, só trabalho, de domingo a domingo. E aí eu resolvi me separar. Falei que eu não amava mais ele, e a gente divorciou. A falta de atenção dele para com você foi esfriando o teu amor por ele. Isso. Aí ficamos 1 ano e meio separados. Quando você viu que o casamento acabou, você era um cara dedicado ao trabalho, não que a pessoa não tenha que se dedicar. Se você não trabalhar, você não vai ter o que comer, você não vai ter como dar o melhor para a sua família. Só que a vida, ela é constituída de prioridades. Sim ou não? Sim ou não, gente? Dentro de uma família, por exemplo, o trabalho não pode estar acima do casamento. Porque chega uma hora, olhe para mim, preste atenção, por favor. Chega uma hora que a pessoa fica priorizando tantas as questões financeiras, a vida financeira, o trabalho, tem que trabalhar, e quando perde o casamento, aquela cobertura que ela teve nas questões econômicas não compensa. Não dava para ele botar o dinheiro no lugar da esposa na cama. Então veja, a interferência da vida financeira, ela não é um problema, mas quando você não sabe lidar com ela, ela se torna um problema na sua vida amorosa. E não só tratando-se de relacionamento, como também se torna um problema na vida de muitos solteiros. Que só querem trabalhar, só quer trabalhar, só quer trabalhar. Vamos cuidar da vida amorosa? Não quero pensar nisso agora. Vai pensar quando? Tem gente que está começando a faculdade hoje, por exemplo, e ela não vai se formar agora, mas ela já está plantando para colher lá na frente. A vida amorosa é resultado de investimento, você precisa investir. E aí como é que chegaram à terapia? Quem chegou primeiro? Aí você decidiu ter vindo aqui. Eu passei a vir em fevereiro, buscar pela restauração do meu casamento, porque lá fora eu não encontrei o que eu queria. Aí eu queria meu marido de volta. Você decidiu lutar. Lutar. Você viu que não estava correto o que aconteceu, a separação, decidiu vir na terapia do amor. Sim. Aí em abril nós voltamos e nos casamos no civil sábado. Sábado passado. Sim. E hoje vão casar aqui no altar. Em nome de Jesus. Como é que está o relacionamento hoje? O que a gente não viveu em 21 anos, em 4 meses a gente está vivendo. Feliz. Filha. Feliz. Sem a terapia do amor isso seria possível. Sem Deus, é claro. Mas vocês encontraram Deus aqui. Não seria. Sem Deus e as palestras não seria possível. É outro casamento hoje. Outro casamento. Deus abençoe vocês. Sucesso. Você está boa? Como é que é o teu nome? Elisângela. Elisângela aí? Raimundo. Raimundo. Como é que era antes da terapia do amor a vida de vocês? Bom, a gente viveu bem, né? A gente vive bem, a gente era 20 anos casados e, de repente, 20 anos, né? 20 dias. Não. Vocês estão juntos há 20 anos? 20 anos. E como é que era antes? No começo era bem, maravilha, mas depois o casamento começou a esfriar, o trabalho, e não dava tempo para ela, para a família, a questão do trabalho.
Você não tinha tempo para ela, não? Não. Mas por quê? Não tinha tempo mesmo? Ou você não era muito atencioso com o casamento? Dava atenção para ela, para a família. Só queria saber de trabalho. Trabalho. E num belo dia ela falou, vamos separar, porque a gente não está dando certo mais não. Aí eu falei, mas por quê? Eu falei, o casamento aí está esfriando e também não falei mais nada. Eu falei, tudo bem. Então, se é assim, então beleza. Aí ela já começou a resolver as papeladas e tal, e foi rapidinho, a gente separou. Chegaram a separar? Separamos. Ele estava muito frio com você? Muito. Como é que era essa questão? A gente não tinha tempo um para o outro, só trabalho, de domingo a domingo. E aí eu resolvi me separar. Falei que eu não amava mais ele, a gente divorciou. A falta de atenção dele para com você foi esfriando o teu amor por ele. Isso. Aí ficamos 1 ano e meio separados. Quando você viu que o casamento acabou, você era um cara dedicado ao trabalho, não que a pessoa não tenha que se dedicar. Se você não trabalhar, você não vai ter o que comer, você não vai ter como dar o melhor para a sua família. Só que a vida, ela é constituída de prioridades. Sim ou não? Sim ou não, gente? Dentro de uma família, por exemplo, o trabalho não pode estar acima do casamento. Porque chega uma hora, olhe para mim, preste atenção, por favor. Chega uma hora que a pessoa fica priorizando tantas as questões financeiras, a vida financeira, o trabalho, tem que trabalhar, e quando perde o casamento, aquela cobertura que ela teve nas questões econômicas não compensa. Não dava para ele botar o dinheiro no lugar da esposa na cama. Então veja, a interferência da vida financeira, ela não é um problema, mas quando você não sabe lidar com ela, ela se torna um problema na sua vida amorosa. E não só tratando-se de relacionamento, como também se torna um problema na vida de muitos solteiros. Que só querem trabalhar, só quer trabalhar, só quer trabalhar. Vamos cuidar da vida amorosa? Não quero pensar nisso agora. Vai pensar quando? Tem gente que está começando a faculdade hoje, por exemplo, e ela não vai se formar agora, mas ela já está plantando para colher lá na frente. A vida amorosa é resultado de investimento, você precisa investir. E aí como é que chegaram à terapia? Quem chegou primeiro? Aí você decidiu ter vida aqui. Eu passei a vir em fevereiro, buscar pela restauração do meu casamento, porque lá fora eu não encontrei o que eu queria. Aí eu queria meu marido de volta. Você decidiu lutar. Lutar. Você viu que não estava correto o que aconteceu, a separação, decidiu vir na terapia do amor. Sim. Aí em abril nós voltamos e nos casamos no civil sábado. Sábado passado. Sim. E hoje vão casar aqui no altar. Em nome de Jesus. Como é que está o relacionamento hoje? O que a gente não viveu em 21 anos, em 4 meses a gente está vivendo. Feliz. Filha. Feliz. Sem a terapia do amor isso seria possível. Sem Deus, é claro. Mas vocês encontraram Deus aqui. Não seria. Sem Deus e as palestras não seria possível. É outro casamento hoje. Outro casamento. Deus abençoe vocês. Sucesso, tá?